Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, mais uma vez se encontro aqui neste recinto sagrado e quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesta noite. Desde já, convido a você que abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Iremos ler do verso 1 ao verso 14. Você que me acompanha em sua casa, por favor, abra sua Bíblia também para estar acompanhando conosco nesta noite, certo? Para que você venha entender a palavra e tudo que eu venha falar, que venha estar respaldado na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, e ele tinha um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Quer dizer, um livro escrito na frente e versa. Vi também um anjo forte, que proclamava com grande voz, e dizia: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: João, não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, poder, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e a taça cheia de ouro, uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares e milhares e milhares. E eles proclamavam com grande voz, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que nele há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram e adoraram. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vimos aqui nesta visão que João, o apóstolo do Senhor, ele está preso na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus. No capítulo 4, nós vemos
que João ele foi tomado pelo Espírito e ele vê o trono de Deus. E ele fica abismado e ele vê como os anjos, como os arcanjos, como os querubins, como os anciões, como eles se comportam diante de Deus. Mas nós vemos aqui que João ele tem uma visão. Ele diz que vi na mão daquele que estava sentado no trono, ele tinha um livro, e esse livro estava escrito por dentro e por fora, mas este livro estava selado. Meus amados irmãos, nós vemos que toda a história em toda a história, começa com Deus, e está sob o controle de Deus, e termina segundo a vontade de Deus. Não são os poderosos deste mundo que determinam o rumo da história, não são os historiadores que decifram os mistérios da história, não são os filósofos que desterram os segredos da história, não são os futurólogos que reintegram o véu da história. Meus amados irmãos, nós vemos, existem grandes bibliotecas com grandes livros, autores, homens importantes, ou outros que foram muito importantes na sua época. E meus amados irmãos, e João, aqui nesta visão, ele vê alguém que está sentado no trono, e este alguém que está sentado no trono é Deus, o nosso Pai Celestial. Só que na mão de Deus, ele encontra um livro que está selado. Antigamente, no tempo de João, um rei, quando ele escrevia uma carta, a carta era selada. Só quem podia abrir esta carta era o destinatário, aquela pessoa que tinha autoridade. Quando o rei escrevia uma carta, para que a carta não fosse violada, ele colocava ali o seu selo, o seu anel, dizendo: a carta ela está selada, ninguém pode violar, exceto o destinatário. E nós vemos, irmãos, que este livro, ele não tinha só um selo, ele tinha 7 selos. Então só quem podia abrir este livro, quebrar esses 7 selos, era alguém com muita autoridade. Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus que João, ele vê no verso 2: vi também um forte anjo que proclamava em grande voz. E este anjo, ele perguntava: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? João, ele vê o livro todo selado na mão de Deus. O anjo proclama, um anjo muito forte, ele proclamava e dizendo: quem é que tem autoridade para abrir o seu livro, pegar este livro, desatar o seu selo? Meus amados irmãos, nós vemos no verso 3 que foi procurado no céu, entre os anjos, entre os anciões, entre os querubins, nenhum desses tinha autoridade para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então desceram na terra, procuraram na terra. Nenhum homem aqui na terra foi digno e tinha o poder de também desatar os selos. Então foi procurado debaixo da terra, no mundo dos mortos, aquelas pessoas que morreram, grandes reis poderosos, os Césares,
mas também debaixo no sepulcro nenhuma autoridade também foi encontrado digno de abrir o livro. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que João, no verso 4, João ele entra em desespero. João ele começa a chorar. Meus amados irmãos, nós vemos hoje muitas pessoas choram como João. Muitas pessoas, com todo respeito, gastam fortunas procurando os cartomânticos, procurando alguém que leia a sua mão para revelar o futuro, porque as pessoas se preocupam com o futuro. O que é que vai ser da minha vida? O que é que vai acontecer? Muitas pessoas entram em desespero porque eles não sabem o dia de amanhã. Meus amados irmãos, e nós vemos aqui que João ele queria saber o que é que estava escrito naqueles livros. João queria saber o futuro. João, será que pensava, será que eu vou morrer nesta prisão? Senhor, como vai ser o final da história da humanidade, Senhor? Meus amados irmãos, que pena que muitas pessoas, também assim como João, choram e são enganados quando eles vão procurar os astrólogos, os cartomânticos, aquele que lê a mão. Digo para os irmãos, muitas pessoas estão sendo enganadas, porque a Bíblia diz: foi procurado no céu, entre os anjos, os arcanjos, os serafins, entre os anciões, eles não tinham autoridade, e procuraram na terra. O futuro não está revelado ao homem. A Bíblia diz que foi procurado aqui na terra alguém para revelar o futuro da humanidade, mas não encontraram ninguém digno de abrir o livro para revelar o futuro. E foi procurado também no mundo dos mortos, também não encontraram ninguém. Com todo respeito para quem acredita que o Espírito ele incorpora em outra pessoa na encarnação, com todo respeito, mas a palavra de Deus não me dá respaldo para isso. Então diz que foi procurado na terra, foi procurado no mar, debaixo da terra, no mundo dos mortos, mas nenhum foi digno de abrir o livro. Meus amados irmãos, nós vemos que a história começa com Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 ao verso 3, foi Deus que criou todas as coisas. Então o futuro pertence a Deus, só Ele pode revelar o futuro da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 ao verso 4, olha o que João diz: no princípio, no começo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Verso 2, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. João está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 3, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito existiria, teria sido feito. Verso 4, nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a história começa com Deus, e só Ele tem o poder de revelar o futuro da nação, o futuro da humanidade, o futuro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, que tinha alguém sentado no trono, com o livro em sua mão. É o que nós lemos no verso 1 e ao 3. No verso 4 diz que João chorava. Por que João chorava? Porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e desatar o seu selo. Mas, meus amados irmãos, nós vemos que João, quando ele começa a chorar, João, ele queria saber. Vamos ler o verso 5, 4. Eu, João, chorava, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas quando João está chorando, aleluia, o Senhor manda alguém nos trazer um consolo. Quando o homem e a mulher entram em desespero, eu digo para você nesta noite, o teu futuro, o nosso futuro, só quem conhece é Deus. Não se deixe iludir por falsas visões para revelar o futuro da tua vida, não acredite nisso. E ele diz: todavia, quando eu chorava, João, todavia, um dos anciões me disse: João, não chore, aleluia, aleluia, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que nós, quando chorarmos, se nós confiarmos no Senhor, o Senhor, ele traz o consolo. João, ele foi consolado, porque tem sim alguém, e porque este alguém tem o poder. Antes mesmo dele receber o poder, ele se tornou servo, ele se humilhou a si mesmo. Ele é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Aleluia. João, ele é consolado na história. A história de João não ia terminar na prisão. Os romanos tentaram acabar com a história de Jesus, dos discípulos, mas não conseguiram. E aonde está Jesus agora? Ele está no trono de sua glória. João vê ele, aleluia. Ele se revela, ele se mostra para João em Apocalipse capítulo 1. No verso 19 ele diz: João, eu aqui tenho a chave da morte e a chave do inferno. Eu venci. Quando João vê ele, os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos eram como chama de fogo, olhar penetrante. Ninguém fugirá da visão de Jesus Cristo. E ele estava ali como rei, porque ele venceu a morte, ele venceu os grilhões da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele está no trono, e João vê ele como um cordeiro, mas ele recebe autoridade e poder para abrir os 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos continuar. Verso 7. Veio, pois, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Mas pastor, quem são esses santos? São os separados. Se você faz a vontade de Deus, se você está na presença de Deus, se o teu nome está escrito no livro da vida, você é santo, você é separado, propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Então, meus amados irmãos, quando nós oramos, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, no verso 26, ele diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos, com palavras que estão muito além do nosso conhecimento. Então, no momento da nossa aflição, no momento do nosso clamor, é o Espírito Santo de Deus que eleva até a Deus a nossa oração com gemidos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui os anjos com uma taça cheia de incenso, com as orações dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 9, e eles entoavam um cântico dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhares, de milhares, de milhares e de milhares. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, por que é que João, ele clamava? Por que que João, ele chorava? Porque ele estava preocupado com o seu futuro. João é o último dos apóstolos, e agora ele, bem velhinho, está preso numa ilha chamada Ilha de Pátimos. E João tem esta visão gloriosa do trono de Deus, os anjos ao redor, e eles vê também Jesus como um cordeiro. Como? Ele já não é mais o cordeiro, aleluia, ele é o próprio Deus, ele é o verbo de Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Sem ele, nada do que nós vemos existiria, porque foi ele que é o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, e nós vemos que quando João, ele vê alguém que é digno de abrir o livro, que é o Cordeiro. O que é que acontece quando o Cordeiro abre o primeiro selo? Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão, e ele dizia: vi então, eis que um cavalo branco e seu cavaleiro com arco, e lhe foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu para vencer. Quem é esse, igreja? Quem é esse, pastor? O anticristo. Veja que foi dada uma coroa. Ele vai vir para enganar a nação, para enganar o mundo, como se fosse um Cristo. E ele tem uma coroa, e ele saiu para vencer, mas alguém deu autoridade a ele. Veja que o nosso adversário, que o diabo,
Ele não é o Todo-Poderoso. Vai chegar um dia de ajustamento de conta, e ele saiu para enganar a nação, para enganar os homens, para enganar a humanidade. Veja que ele saiu com um arco, mas ele não tem flecha. Ele vai promover uma paz, e muitas pessoas vão adorar, muitas pessoas vão segui-lo. Mas, meus amados irmãos, depois deste cavaleiro branco, o que é que vai acontecer? Verso 3 do capítulo 6: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem ver. Verso 4: e saiu um outro cavalo vermelho, e seu cavaleiro, e lhe foi-lhe dado. O inimigo, ele vai querer promover uma paz, só que depois vai vir um cavaleiro vermelho, e ele vai vir trazer a guerra, ele vai tirar a paz da terra. Por isso que João estava chorando, porque João queria saber o que é que ia acontecer no futuro. Saiu outro cavalo vermelho de seu cavaleiro, e foi-lhe dado poder. Então ele tem poder limitado. Alguém deu poder para ele, para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi-lhe dado uma grande espada para fazer guerra. Mas, meus amados irmãos, não para por aí. O terceiro selo: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então João viu um cavaleiro preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. Depois da guerra vem a fome. Nós já tivemos duas grandes guerras mundiais. Depois da guerra, a fome vem. Olha o que diz. E ele tinha uma balança na sua mão. Verso 6: e ouvi uma voz que do meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiquei o azeite nem o vinho. Meus amados irmãos, neste período do sofrimento eterno, as pessoas que rejeitam a Jesus, meus amados irmãos, quanto equivale 1 denário? 1 denário era uma moeda de prata romana do tempo de João, que era uma diária de um soldado romano. Meus amados irmãos, a carestia vai chegar ao extremo que o homem vai trabalhar uma diária para comprar 1 quilo de alimento para sobreviver. Está aqui a palavra de Deus. Pastor, será que a gente está vivendo esse tempo? Irmãos, a carestia tem só aumentado. O salário mínimo custa R$1.100. Pega esses R$1.100 e divida por 30. Vai dar quanto mais ou menos? Vai dar em torno de 38 a 39 reais. Aí eu te pergunto, quanto é que está o quilo de alimento? Quanto é que está o quilo de carne? A Bíblia: o homem vai trabalhar um dia só para ter o básico, mas os poderosos vão estar sempre por cima. Olha o que diz: neste tempo ainda vai ter trigo, a cevada, e vai também ter o vinho e o azeite, coisa chique, que só vai poder comprar quem tem realmente recurso. Então João, ele vê no quarto selo, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto selo vivente dizendo: vem ver.
E eis que olhei um cavalo amarelo e seu cavaleiro, que se chama Morte e Inferno, e estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre as 4 partes da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Meus amados irmãos, olha o que está reservado para o futuro das pessoas. Mas pastor, isso está acontecendo, vai acontecer, vai. Por isso, igreja, por isso, noiva de Jesus Cristo, se prepare, para que nós, eu e você, não venha sofrer ou passar por isso, porque isso vai ou já está acontecendo. Mas, meus amados irmãos, digo para os irmãos, que a nossa história, aleluia, a nossa história está nas mãos de Deus. Quando você entrega a tua vida ao Senhor, o teu futuro está garantido, aleluia. Eu digo para os irmãos nesta noite, quando o Cordeiro, quando Jesus Cristo, Ele abre o 5º selo, oh aleluia, Ele vai ver uma coisa tremenda, Ele vai ver, meus amados irmãos, isso no verso 9 de Apocalipse 6, olha o que é que ele vê, João, quando Ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Aonde está aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram mortos pela palavra? Isso inclui os apóstolos, os irmãos da igreja do tempo primitivo, os irmãos que neste momento estão sofrendo perseguição, ou aqueles que estão sendo mortos pela palavra. Mas a história desses irmãos não termina aqui, continua na eternidade. João viu eles debaixo do altar de Deus. Quando abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e dos testemunhos que proclamavam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que é que eles pediam? Eles estavam conscientes. No verso 11 ele diz: e eles clamavam com grande voz e dizia: até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam sobre toda a terra, para vingar o nosso sangue que foi derramado por causa da tua palavra? Mas, meus amados irmãos, o Senhor traz ali um consolo. O Senhor, Ele diz no verso 11: então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, quer dizer, vocês estão justificados, nenhuma condenação mais está sobre vocês. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, no verso 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor diz aqui para eles: cada um foi entregue uma vestidura branca, quer dizer, justificado, e foi-lhe orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos irmãos que iam sofrer na grande tribulação, por causa da palavra. Olha o que diz: até que se completasse o número dos seus irmãos, que com eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, é por isso que João chorava. João, ele queria saber o futuro, o que é que ia acontecer com a humanidade. Já li para os irmãos, aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, a morte pode até tocar neles,
pode até tocar. A única coisa que a morte pode fazer comigo e com você é jogar esta matéria ao pó de onde nós viemos e nada mais. Por quê? Porque quando partimos, o espírito volta para o Senhor, aquele que deu o fôlego da vida, e a alma vem para Deus. Estão aqui debaixo do trono de Deus. A morte tem prejuízo de matar cristão, a morte tem prejuízo de matar os crentes, porque ela não pode fazer mais nada, só pode lançar essa matéria ao pó, mas o espírito volta para Deus e a alma também pertence a Deus. Digo para você nesta noite, os cristãos mesmo depois de mortos, o inimigo não tem poder para tocá-lo em seus corpos. Te pergunto nesta noite, você que tem medo do seu futuro, você sabe, você ainda que não confessou a Jesus Cristo como teu único exclusivo Salvador, você que tem confiado a tua vida em uma outra pessoa que não é Jesus, digo para você que foi procurado no céu, entre os anjos, você que acha que eu tenho o meu anjo protetor, que ele me guia. A Bíblia diz que os anjos estão autorizados a nos proteger, mas anjo não é digno de adoração, e anjo nenhum de Deus recebeu adoração. João quis fazer isso duas vezes em Apocalipse capítulo 19, no Apocalipse capítulo 21. Quando João viu o anjo, ele quis se prostrar diante do anjo, ele disse: não faça isso, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora somente a Deus, só a Ele servirás. Então, meus amados irmãos, não tem anjo, não tem um homem da terra, aqueles que morreram pela causa do Evangelho também não pode te salvar, não pode fazer nada por ti. E eu te pergunto nesta noite, aonde está o futuro da tua vida? Se você partir hoje, você tem a certeza para onde você vai? Você tem essa certeza, essa convicção? Nós vemos que os irmãos que morreram por causa da perseguição contra a palavra de Deus, no tempo do imperador Nero, João está preso aqui por causa disso. Nós vemos do tempo o general Tito, que invadiu a cidade de Jerusalém, no ano 70, matou muitos judeus, tocou fogo no templo, e hoje nós só vemos do que sobrou, só o muro das lamentações. Mas, meus amados irmãos, se o Senhor vier buscar a tua vida hoje, você tem a certeza para onde você vai? Você tem a certeza que teu nome está escrito no livro da vida? O homem está buscando de várias formas, querendo revelar ou buscar o segredo do futuro, mas digo para os irmãos, o futuro está nas mãos do Senhor, só Ele sabe o teu destino. Mas você nesta noite, você pode tomar uma decisão. Se você entregar a tua vida ao Senhor, se você disser: Senhor, pastor, eu quero Jesus na minha vida, pastor, eu entendi que não existe um outro caminho, pastor, eu entendi que só quem tem autoridade, quem pode resolver a minha causa, o meu problema, é Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele foi morto, e com o seu sangue Ele tem o poder de comprar na terra homens e mulheres, reis, ricos e poderosos, o escravo e o livre. É Ele que tem o poder. E digo para os irmãos nesta noite, para concluir, e a história continua na eternidade, a história não termina aqui. Quero que os irmãos acompanhem comigo Apocalipse, no capítulo 21, olha o que diz a palavra de Deus, 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o encontro do seu amado. Ouvi uma grande voz que procedia do trono e declarava: eis o tabernáculo de Deus, agora está entre os homens, e com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus
viverá com eles, e ele será o seu Deus. Aleluia! O próprio Deus reinará com o seu povo. A tua história, a minha história, não se encerra aqui. Ela dá continuidade na eternidade. Verso 8, verso 4: e ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, lá não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Portanto, a antiga ordem já está encerrada. Aqui nós choramos, aqui nós sofremos, sentimos dores por nossos entes queridos, mas lá tudo isso vai passar. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, lá não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque ele fez nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 5: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas essas coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 8: porém, aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras, todos mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo que arde perpetuamente em enxofre. Esta é a segunda morte. Pronto. Revelei para os irmãos nesta noite o futuro da humanidade. Uns que vão estar com Deus, desfrutando da presença de Deus, e aqueles que, infelizmente, estão distantes de Deus e serão lançados no inferno. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, meus amados irmãos, eis a história da humanidade. Aqueles que desejam viver na eternidade com Deus, ou aqueles que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a Jesus. Sinto muito, mas aquele que rejeita Jesus vai sofrer eternamente. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21, no verso 8. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 22, para encerrar, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é translúcido como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Eis que passa no meio da rua principal, a cidade santa, uma outra margem do rio. Estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Nunca mais haverá maldição nela. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os servos do Senhor servirão. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 12 do capítulo 22. E ele diz: eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar cada um segundo as suas obras. Aquele que vive, aquele que busca o Senhor, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, o Senhor diz: eis que venho sem demora, e quando eu vier, eu trago comigo o galardão, o prêmio pelo seu trabalho, pela tua labuta, aquilo que você fez aqui na terra em prol do reino de Deus. Você não trabalha de graça para o Senhor vai te recompensará. Ele recompensa em vida e na eternidade, porque até aqui tem nos abençoado ao Senhor. Se estamos vivos, é porque o Senhor tem nos abençoado. Nós estamos atravessando uma das maiores pandemias que eu creio que nunca foi visto, mas aqui estamos de pé, porque o Senhor tem nos abençoado e nos tem nos protegido de todo mal. Então, meus amados irmãos, que esta palavra venha ficar no teu coração, e que você nesta noite possa tomar a tua decisão, dizer assim: Senhor, pastor, eu quero Jesus na minha vida. É fácil, você aí mesmo pode fazer uma oração e dizer: pastor, eu quero receber Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador.
para que você possa reinar com Ele e viver na eternidade. Oramos nesta noite. E se você quer entregar a tua vida ao Senhor, você que me assiste, onde quer que esse vídeo esteja sendo reproduzido, você pode fazer uma oração agora comigo, entregando a tua vida ao Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, que transmito, Senhor, a Tua palavra. Esta palavra, Senhor Deus, que veio o Teu coração para os nossos corações. Pai, esta é a certeza, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o nosso futuro, a nossa vida, Senhor, está em Tuas santas mãos. Pai, nós acreditamos em Tuas promessas, Pai, porque a Tua palavra diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 1, 2 e 3, ele diz: não turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar e voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Pai bendito, abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, esta pessoa, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, Senhor, que assiste, Senhor Deus, esta mensagem. Pai bendito, eu creio que neste momento esta pessoa, Senhor, entendeu a tua santa palavra, e creio, Senhor, pelos olhos da fé, que esta pessoa, Senhor, está se rendendo a ti, Senhor, e confessando os seus pecados e dizendo: Senhor, habita na minha vida, eu quero reinar contigo. Senhor, a minha vida entrega em tuas santas mãos, porque eu quero estar contigo na Nova Jerusalém. Pai bendito, abençoa esta vida e abençoa a tua igreja, pois é isso que eu te peço nesta noite, e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, e graças a Deus.